Rapaz, olha que coisa, o Enem vazou, cara. Ih, tá uma confusão danada. O INEP já anulou 3 questões, mas tem gente querendo anular o Enem inteiro. Olha que confusão isso daí. Como é que é essa história do vazamento? Olha só, não vazou de forma direta. Não é que alguém tenha rompido alguma coisa, tenha conseguido roubar as provas antes do tempo. Não é isso que aconteceu. O que aconteceu foi que esse cara aqui, o senhor Edclay Teixeira, lá do Ceará, ele previu as questões do Enem 2015 e 2025 e acertou um monte delas, acertou várias questões. Como é que ele fez isso? Como é que ele sabia que essas questões iriam cair? Mais do que isso, ele fez uma live, mostrou as questões, resolveu as questões com os alunos, e o pessoal que viu a live dele se deu bem pra caramba, porque as questões da prova eram exatamente iguais, né? O Enem, o INEP, o INEP é o órgão que faz o Enem, né? Que aplica o Enem. E ele anulou 3 questões, mas tem gente querendo anular o Enem inteiro. Rapaz, que confusão isso. Vamos entender essa lambança aqui, porque foi uma lambança do INEP, é verdade. O cara descobriu um negócio que não é fraude, ele não fraudou nada, ele não fez nada de errado, mas ele descobriu uma jogadinha. Esse prêmio CAPES aqui, Talentos Universitário, o pessoal do INEP costuma testar as questões do Enem nesse prêmio antes. Aí que ele falou, bom, eles costumam fazer isso? Beleza, vou fazer o seguinte, vou fazer esse prêmio, vou fazer essa prova e vou saber as questões antes, e daí eu sei as questões do Enem. E de fato, funciona. Incompetência do INEP. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu, e essas notícias foram sugeridas por Corinthians, Único Bimundial, Trump petista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Caramba, olha o tamanho da lambança que esse pessoal fez, né? Então qual que é a história? Esse aqui é o Prêmio CAPES Talento Universitário. O que é esse prêmio? É um prêmio que a CAPES faz para quem passou em alguns cursos, né? O pessoal passou no Enem, já está na faculdade, e aí faz essa prova para ganhar esse prêmio, né? Então uma série de pessoas é convidada para fazer essa prova e ganhar esse prêmio lá do Prêmio Talento CAPES Universitário, coisa e tal. Só que aí, esse cara, o Edclay Teixeira, alguns anos atrás, ele passou em medicina, e aí ele percebeu uma coisa curiosa, porque ele fez esse prêmio CAPES aqui, porque tinha passado em medicina, né? É uma carreira difícil, ele fez a prova, e aí ele reparou que no exame do Enem seguinte, eu não sei como é que ele ficou sabendo disso, mas deve ter acompanhado o Enem seguinte, ele acompanhou que as questões, tinham várias questões no Enem seguinte que eram iguaizinhas à prova que ele fez do Prêmio CAPES Talento Universitário. Aí ele teve uma ideia e falou, não, então vamos fazer o seguinte, vamos oferecer isso como um produto. A gente entra em contato com as pessoas que ganharam essa oportunidade de participar do Prêmio CAPES. Então, lembra, quem vai fazer essa prova aqui é o pessoal que está no primeiro período da faculdade. Então eles já passaram no vestibular, eles não precisam se preocupar mais em entrar na faculdade. Mas eles estão no primeiro período ainda. Não são pessoas que já concluíram a faculdade. A ideia do INEP era justamente testar para ver se aquelas questões eram muito difíceis, muito fáceis, entendeu a parada? Eles achavam que não tinha uma coisa não tem nada a ver com a outra. Esse pessoal que está fazendo essa prova aqui são pessoas que já passaram no vestibular, então não vão fazer mais Enem, não tem mais preocupação com o Enem, até o momento que alguém ligou uma coisa com a outra. Olha só, a prova do Talento CAPES é a mesma prova do Enem, ou muitas questões da prova do Talento CAPES acabam sendo repetidas na prova do Enem do ano seguinte, né? E aí o que esse cara fez? Ele combinou com um monte de gente, e de forma que sempre que tivesse alguém passando e entrando nesse prêmio CAPES, o pessoal era para memorizar, porque a prova você não pode tirar de lá, igual a prova do Enem, você não pode tirar a prova, você memoriza as questões que caem nessa prova, e quando você sai, você conta essas questões, e aí ele começou a fazer um cursinho para ajudar o pessoal no Enem, que, entre outras coisas, exatamente, já apresentava umas questões. Essas questões têm uma chance grande de aparecer no Enem, porque elas foram usadas no prêmio CAPES Talentos do ano anterior. Ou seja, isso daqui, ele fez alguma coisa de errado? Não, não fez nada de errado, pô. Ele só percebeu que tinha ligação. A ligação é que é o absurdo. O INEP que não podia ter feito esse tipo de coisa, não podia ter feito essa lambança de ficar usando as questões antes para testar antes no prêmio Talento Universitário e coisa e tal, antes de botar na prova, né? Ou seja... E aí o que aconteceu esse ano, né? O tal do Edclay Teixeira, um rapaz muito inteligente lá do Ceará, passou em medicina, um cara extremamente inteligente, ele fez uma live mostrando as questões, e várias questões eram idênticas, algumas com o mesmo número. Outras, eles tiveram pelo menos o bom senso de mudar os números. Então era a mesma questão, com a mesma dúvida, com a mesma pergunta, com as mesmas condições, mas mudaram alguns números para não ficar uma coisa tão descancarada assim nessa história, né? Quer ver, ó, eu vou usar esse vídeo aqui do rapaz aqui, do Marcos Vasconcelos. Você sabe, né? Todas essas abas aqui tem o link na descrição aqui do meu vídeo, então você pode acessar o vídeo dele aqui. Eu vou aproveitar que ele já separou aqui o caso. Então, olha só, ele pegou uma prova, por exemplo, e falou, olha só, uma coisa eu garanto, se cair no Enem uma resposta 125 por 216, pode marcar, não precisa nem ler a prova. E de fato, o que aconteceu? Aqui, ó, tinha essa questão aqui
3 dados cúbicos com faces numeradas de 1 a 6 foram utilizados no jogo e coisa e tal. E olha qual é a questão a alternativa é 125 sobre 216, tá? Que é a última aqui embaixo. 125 sobre 216. E era a alternativa correta. Ou seja, como é que ele sabia disso? Ele sabia disso porque alguém fez a prova. Lembra, é tudo de memória. Então a pessoa nem sempre lembra todos os detalhes da questão, mas a pessoa lembra que não, a resposta é 125 de 216. E de fato a resposta era exatamente essa. E o pessoal matou a questão imediatamente. Quem fez a live, quem viu a live dele, e fez uma live, cara, aberto. O pessoal que quisesse participar da live dele, né, pegava dicas do Enem e coisa e tal. Essa outra aqui, ó. Uma empresa oferece 2 opções de parcelamento com 60 mil reais e não sei o que lá. Opção 1, o valor é dividido em N parcelas mensais iguais. Na opção 2, o valor é dividido em N mais 6 parcelas mensais, com cada parcela 500 reais mais barata que a opção 1. E aí, considerando aqui, né, qual o número de parcelas N estabelecido na opção 1. E aí, dá para fazer a conta que dava 24 parcelas, seria a resposta correta. O que caiu no Enem? A exata mesma questão. Eles mudaram um pouco o linguajar, né? Aqui um carro que custa 60 mil, os números são os mesmos, o valor é o mesmo. Mas eles dizem aqui, o pagamento em 6 parcelas a mais que na opção 1, e com isso o valor de cada parcela se torna menor do que, ou seja, mudou a forma como você diz a coisa, mas é basicamente a mesma questão. Provavelmente era exatamente a mesma questão. Lembra que a pessoa que fez a prova no CAPES, ela teve que guardar na cabeça a questão. Então, ela pode não ter lembrado exatamente como é que era a questão. Mas, de novo, quem viu isso daqui, quem resolveu isso daqui, ficou sabendo e acertou e passou. E olha que beleza, né? Uma maravilha completa, né? Essa outra aqui, ó, n igual a 10 log de i sobre 0, não sei o que lá. Isso daqui é o material lá do senhor Edclay Teixeira, né, do cursinho dele lá, do pessoal que fez o negócio dele lá, dizendo que justamente o resultado era 140. E na prova do Enem, exatamente a mesma coisa. Aqui estava aqui a ideia e tinha a opção 140. Peraí, a opção está atrás de mim aqui. A opção 140 e também, de novo, a opção 140 era a opção correta. Quem copiou o resultado da coisa dele lá acertou 100% no Enem também. De novo, foram várias questões aqui, ó. Teve essa outra questão aqui, ó, sobre doador de elétrons, não sei o que lá, que considerando 2 vias metabólicas, o sulfeto de hidrogênio, não sei o que lá, não sei o que lá. E de novo, estava aqui a mesma questão, a única mudança é que inverteu a ordem, tá vendo? Na questão anterior a água era a letra A e aqui a água é a letra E. Ou seja, mas é o mesmo resultado. Se você pegar aqui ó, a prova dele, a única diferença é que a água era a letra A e tinha outras coisas aqui que não tinham nada a ver. E aqui agora a água é a letra E, é a última linha ali, mas é a mesma resposta, a resposta correta de novo é a mesma coisa, né? Outra questão aqui da prova da CAPES, né? Essa aqui tem a coisinha verde aqui, é a prova da CAPES, né? De novo, não é a prova da CAPES, porque as pessoas não podem tirar a prova da CAPES, eles têm que memorizar e depois reescrever, né? A vida se manifesta em uma surpreendente diversidade de ambientes, não sei o que lá. Espécies que evoluíram e se mantêm restritas nesses ambientes específicos, muitas vezes isolados, são denominadas espécies endêmicas, né? Endêmicas é aquela espécie que só tem naquele lugar ali, só tem naquela região ali, que é bem, né, específica ali, né? Então, essa aqui era a coisa, e a prova... De novo, teve aqui, mudou a mesma pergunta. Agora, no final das contas, favorece o ganho de espécies endêmicas de novo. Então, não era a letra B, era a letra C, mas era a mesma resposta. E também o texto estava escrito um pouco diferente. Tinha algumas coisas aqui diferentes, mas no final das contas, era o mesmo espírito, a mesma lógica da outra questão, né? Ou seja, um monte de coisas aqui que era igualzinho, que era a mesma coisa que o prêmio CAPES Talento Universitário e a prova do Enem. O cara só percebeu que uma coisa levava a outra. Então, pô, não tem nada de errado, você vai estudar a prova ali, não sei o que lá. E caramba, que vergonha, bicho. Bom, o Enem 2025 traz 3 questões anuladas, veja quais são. Estão falando aqui que serão anuladas as questões do nível sonoro, que é justamente do log lá que dava 140 dB, né, e que a prova do cara mostrava aqui. A questão sobre seleção adaptativa, prova amarela, que eram questões endêmicas, e também a questão da água também, ele também acertou aqui. Então essas questões foram anuladas. Mas teve outras questões também que não foram anuladas, embora ele tenha também falado sobre elas. Ou seja, cara, que vergonha é isso, bicho. Eu vou te falar uma coisa, cara. O cara descobriu o truquezinho do INEP, descobriu o gatilho do INEP lá e, porra, aproveitou o gatilho do INEP, não tem nada de errado. É muita incompetência junto, bicho. Eu vou falar um negócio, cara. Tem gente querendo anular a prova toda, né? Por enquanto, anularam essas 3 questões. E como é que eles vão fazer agora? Porque, segundo eles estão dizendo aqui, eles usam esse troço aqui para testar o tal do TRI, Teoria da Resposta ao Item, para apuração dos resultados. Eu achava que a TRI era calculada depois do Enem, mas aparentemente ela é calculada antes do Enem, nessa prova aí do CAPES Talento Universitário. Que estranho isso, né? Não devia ser depois do Enem, com os resultados das pessoas? Bom, enfim. E
Aqui, ó, a metodologia demanda que itens sejam pré-testados. Os estudantes que participam dos pré-testes têm contatos com os itens que podem vir a compor o Enem em alguma edição. Nenhuma questão foi apresentada tal qual na edição 2025 do exame, mas estava basicamente coisas iguais, né? Basicamente a mesma coisa, né? A Polícia Federal foi acionada, mas porra, não tem que, qual que foi o erro dele? Ele descobriu que vocês faziam merda e aproveitou a merda que vocês deixaram, aproveitou o buraco que vocês deixaram. Isso daqui é incompetência 100% do INEP. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.